Muito bem, estamos de volta aqui, programa Rádio Chofé pela Melodia FM e também transmissão pelas redes sociais da Melodia, você que acompanha pela internet, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Já estou aqui com o Álvaro Souza. Boa tarde, Álvaro, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Boa tarde, Kaique, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Melodia do nosso programa Rádio Chofé. Que o Álvaro, você sabe, é o presidente do Sintravc e tal, era para ele estar aqui quase todo dia, mas como a agenda é muito grande, né, muita coisa para fazer, ele vem aqui quase como visitante às vezes, né? Exatamente. Mas também quando vem, a gente já tira logo o atraso de todas as nossas dúvidas, as nossas demandas. Ô Álvaro, a gente lançou inclusive os blogs da cidade, todos repercutiram 2 reuniões que aconteceram esse final de semana passado, né? Uma na sexta-feira e outra no sábado nas empresas Rosa e Atlântico. Até foi avisado aí que poderia haver atraso, mas graças a Deus não teve atraso na saída dos ônibus. A reunião foi bem cedo, foi 4 horas da manhã. Rodoviária acorda cedo, viu? E nessa reunião eu queria que você explicasse o que foi tratado, quais foram as pautas dessas 2 reuniões. A pauta foi para a gente apresentar o resultado das negociações fechadas com ambas as empresas, Viação Atlântico e Viação Rosa, e os benefícios, apresentar para a categoria, além do reajuste na parte econômica que houve, que foi o ticket de alimentação, prêmio de férias que eles conquistaram, também as conquistas sociais que a categoria também conquistou nesse acordo. Então, foi muito gratificante essa assembleia que nós fizemos com a categoria, pela satisfação e alegria que eles tiveram ao ouvir realmente a apresentação da pauta, que foi apresentada a eles com os benefícios. Então, nós tivemos um reajuste muito acima da inflação, que estava em 4,9% na data base da categoria do ano passado. E eles conseguiram fechar um ticket de alimentação no importe de 13,8%. Muito, mas muito acima mesmo da inflação. Talvez tenha sido o maior reajuste no Norte e Nordeste que tenha dado a uma categoria aqui de rodoviários. Tenha sido nosso. O ticket fica quanto agora com esse reajuste? Com o reajuste, o ticket foi para R$400. Bom, para né? todos os trabalhadores, do setor de limpeza ao cargo mais graduado da empresa. Então, todos receberam esse reajuste. Tivemos também a conquista de um prêmio de férias, que para ter direito a esse prêmio de férias, a empresa criou alguns critérios para os trabalhadores, que eles não tenham mais do que 2 advertências, que não tenham uma suspensão e que estejam todos inseridos no plano de saúde. Todos que cumprirem esses critérios, que não estejam englobados em nenhum desses critérios, que não tenham 2 suspensões, que não tenham uma advertência, ou que não tenham 2 advertências e uma suspensão, e que esteja inserido no plano de saúde, contará, quando retornar de suas férias, com um salário a mais, que será disponibilizado. Tem que ter quanto tempo de casa para poder ter direito a isso? Tipo, entrou agora, tem um mês, não pode. É só no retorno das férias. Quando ele sai de férias e retorna das férias, geralmente ele volta sem nenhum recurso. Então, pelo menos 1 ano de casa, né? Então, pelo menos 1 ano de casa, ele já passa a gozar desse direito, se ele tiver inserido em todos esses critérios que a empresa determinou. E é um salário, se ele ganha, é o salário que ele ganha ou é um salário mínimo? Um salário mínimo. Então, ele vai estar sendo premiado com um salário mínimo a mais do salário que ele já recebe. Então, isso aí foi uma coisa muito importante que nós conquistamos para a categoria. E veio no momento em que nós estamos passando por uma crise em todo o país, inflação alta, então é um benefício que veio para ajudar mais ainda a situação dos trabalhadores. E que não foi fácil, né? Porque parece que a empresa, não sei se as 2 ou uma delas, não estava querendo aceitar isso. Não, elas não queriam, foi um impasse muito grande, o que demorou para a gente fechar realmente o acordo coletivo. O impasse maior foi Atrasou, né? A conquista desse benefício. Mas graças a Deus
foi conquistado. A empresa aceitou, criou os critérios e agora os trabalhadores que cumprir à risca esses critérios poderá gozar desse benefício no retorno de suas férias. Além disso, eles passam também a ter um plano de saúde. Um plano de saúde com cobertura total, que tem atendimento, com exceção do IBR, em todos os hospitais e clínicas aqui de Vitória da Conquista. Então, isso dá para o trabalhador um conforto maior, aonde os trabalhadores, principalmente as mulheres, têm facilidade em pegar infecção urinária, porque ficam muito tempo sentadas e não acaba tomando água nos momentos corretos, e isso vem trazer problemas de saúde. Então, o custo que tem com os tratamentos são muito caros e já recebe um salário que é só para sobreviver mesmo. E ainda vem essas dificuldades de pagar tratamentos médicos, porque quando recorre para o SUS demora para poder ser liberado esses exames. Então, não tem, por ser uma necessidade imediata, acaba recorrendo ao particular. E com esse plano de saúde, graças a Deus, a partir de agora eles vão ter esse benefício para poder ter esses atendimentos. Acho que é Plansul, é lá de Itabuna. É Plansul. É Plansul, né? Que é de Itabuna, mas que atende em Vitória da Conquista, Itabuna e Salvador. E tem capital. sede aqui, né? Tem sede. Já tem uma sede aqui em Vitória da Conquista. Um negócio chato que acontece às vezes tem um problema, a pessoa tem que ficar resolvendo problema pelos 0800, aí senhor para lá, senhor para cá, senhora para lá, peraí, passa para um, passa para outro, a pessoa já está doente e já dá um ataque de nervo. E quando aqui, tem o escritório, né? Facilita muito, porque o trabalhador ele procura o escritório da operadora do plano e lá mesmo ele já tem os seus problemas solucionados imediatamente. Então, foi uma das exigências do sindicato, que tivesse cobertura em todos os hospitais e clínicas e que também tivesse um atendimento ao público aqui na própria cidade de Vitória da Conquista. E me parece que é sem carência, né? A partir do momento que ele adere, já pode começar a usar ou tem alguma carência? Não, sem carência e sem idade. Então, a pessoa que tiver de 18 a 100 anos terá o mesmo valor do plano de saúde. Não é porque ele tem uma idade acima de 50 anos que vai pagar mais caro de forma nenhuma. O valor é o mesmo para todos os funcionários e conseguimos um valor realmente muito maravilhoso para os trabalhadores, que dá condições deles poderem ser inseridos nesse plano. O plano ficou no valor de R$ 184, aonde a empresa se prontificou a bancar 50% do plano e os trabalhadores arcariam com os outros 50%, que ficaria R$ 92. Uma cobertura total no plano de saúde, um atendimento praticamente em todos os hospitais e clínicas de Vitória da Conquista, de todos os segmentos, e isso realmente facilita bastante a vida do trabalhador, que traz para ele um maior conforto e segurança em estar trabalhando. Então, ele paga 92 e a empresa paga 92. Exato. E a empresa também paga 92. Então, isso trouxe um sonho que os rodoviários têm desde quando eu assumi a presidência do sindicato em 2013. Então, chegamos a conquistar, mas no passado, quando foi conquistado, as operadoras fizeram uma acusação de ter sofrido um calote por conta das duas empresas que atuavam em Vitória da Conquista, a Cidade Verde e a Aviação Vitória, que descontou 3 meses dos funcionários e não repassou para o plano. Então, o plano acabou sendo suspenso e os rodoviários acabam ficando sem plano de saúde novamente. E, graças a Deus, hoje conquistamos um plano de saúde, mais uma vez, e os trabalhadores têm à sua disposição, que a empresa deixa à disposição de todos os seus funcionários um plano de saúde para ele poder estar tendo os atendimentos. Um sonho nosso é implantar o plano de saúde família. É isso que eu ia te perguntar agora. Ainda não é o família isso? É individual. É individual. Ele pode colocar a família, mas ele paga o valor total do plano. Mas estamos lutando para implantar o plano família, porque no plano família o plano se torna mais barato e ele consegue colocar todos os seus filhos e sua esposa e os demais dependentes no plano por um valor baixo. Hoje nós temos um exemplo da Aviação Gontijo. Lá os trabalhadores pagam R$ 36 por um plano de saúde família. E a empresa arca com todo o restante do valor do plano.
Então, isso Qual a empresa? Desculpa, você falou? a Gontijo. Então, isso é o quê? É um trabalho que a gente vai fazer todo ano de estar reduzindo o valor do plano a cada ano que passa, até que chega um momento que nós conseguimos zerar, aonde a empresa passa a arcar com 100% do plano. Mas isso é com o tempo, isso é com as negociações de cada ano, dependendo da situação do país, da situação econômica que as empresas venham passar, elas vão dando essa condição de reduzir o valor do trabalhador e aumentar o valor delas na questão do pagamento do plano. É uma luta complicada do sindicato ter conseguido isso aí, porque a gente está com uma crise nacional, né, no transporte público. Eu falei esses dias aqui, tem algumas cidades que, por conta do aumento do diesel, vai retirar os carros da linha e só colocar carro no horário de pico. Quer dizer, só vai ter carro 3 vezes por dia em algumas cidades do Brasil. Então, a crise do transporte é nacional. E o sindicato, além de ter conseguido manter os empregos na pandemia, que também é outra vitória, né? Exatamente. É bom que você fale sobre isso. Ainda consegue aumento salarial acima da inflação, aumento do ticket, consegue plano de saúde. E teve isso aí que é bom que você ressalte, Álvaro, que durante a pandemia muitas demissões aconteceram aqui em Feira, Exato. em Itabuna, né? Salvador. E aqui não teve demissão, né? Ou teve? Não. No urbano, nós conseguimos, através de um acordo coletivo, de inserir também os trabalhadores no programa do governo, dar essa garantia ao sindicato pelos acordos que nós estávamos fechando, pelos aditivos, junto à medida provisória 936, e foi garantido por meio do sindicato, junto à empresa, a manutenção do emprego e renda de todos os seus funcionários, para que ninguém fosse demitido. E um dos critérios que nós aceitamos foi que fosse parcelado o ticket alimentação dos trabalhadores, onde a empresa estava pagando em 2 parcelas. Com exceção da Viação Cidade Verde, que ela fez a redução mesmo. Ela reduziu mais da metade o valor, pagando R$ 150 o valor do ticket. Mas tudo isso com a garantia principal, manutenção do emprego e renda. Agora, com o retorno das atividades, comércio voltando a funcionar normalmente, o transporte, voltou-se também o valor original do ticket. E não só voltou o valor original, como já voltou também com o aumento de 13,8%. Bem acima da inflação, dando total condições para os trabalhadores. Ainda não é aquilo que nós desejamos, está um pouco longe ainda do que nós desejamos, mas pelo menos amenizou um pouco por conta do aumento acima da inflação. Porque todos os produtos da cesta básica aumentou muito. Combustível aumentou, eletricidade aumentou, então tudo aumentou no país com essa pandemia, menos a questão dos salários, que foi congelado em 2020 em todo o Brasil, não houve aumento de salário em nenhuma classe, e em 2021, que foi conquistado agora, com esses reajustes acima da inflação. E já estamos em negociação agora, 2022, 2023, para fechar o acordo, se possível ainda esse mês, com referente ao aumento do salário dos trabalhadores e novamente do ticket de alimentação. Então toda essa luta aí de negociação foi referente ao dissídio 2021/2022. Exato. Que já era para ter sido resolvido desde maio de 2021. Desde do ano passado. Exato. E aí, por conta, né, de todo esse problema do prêmio de férias que a empresa estava amarrou, segurando, não queria dar e tal, atrasou, e também a questão da pandemia. E a pandemia também. Então agora, vocês já vão começar a discutir já o aumento do ano que vem? Já estamos tá? discutindo o aumento desse ano, que encerra em abril do ano que vem. Então nós tivemos uma conversa muito boa com a direção das 2 empresas, Viação Rosa e Atlântico, para poder, encaminhamos para eles a pauta já dos trabalhadores. A empresa quer chamar também o poder concedente para poder fazer parte dessa reunião, para poder estar discutindo o custo operacional que a empresa vai ter a partir de agora com o aumento dos salários
dos seus trabalhadores. O poder, para quem não entende, você fala o poder concedente à prefeitura? Poder concedente à prefeitura, no caso. Já que ela tem um contrato com a prefeitura, então todo o custo, todo o aumento de custo que tenha na planilha da empresa, ela é repassada para a prefeitura. Ah, não é a empresa que vai arcar com esse custo, é a prefeitura, é isso? Não, porque geralmente todos os anos é baseado o aumento da tarifa no aumento que será dado aos funcionários. Uhum. Como não temos aumento de tarifa, então temos hoje um contrato emergencial, aí nesse contrato emergencial as empresas têm que informar ao poder concedente, no caso ao governo municipal, que ela está tendo um aumento nos seus custos com os seus funcionários. Quando tem insumos também, pneu, o óleo aumentou, então tudo isso tem que ser colocado na planilha de custo para informar a prefeitura. Olha, o contrato ele tem que ser reajustado porque aumentou o combustível, aumentou o salário dos funcionários, então tudo. Aí chama o poder concedente para poder participar da reunião, para tentar entrar em um acordo, para poder, através disso aí, dar um reajuste que seja o digno e correto dos trabalhadores. E essa conversa já aconteceu entre empresas e prefeitura? Não, só aconteceu entre o sindicato e as empresas. E as empresas nos responderam dizendo que vai chamar na mesa também o poder concedente, que é o governo do município, para poder também participar dessa negociação, para poder fechar o quanto antes essa pauta. Então agora eles dois lá, empresa e prefeitura. Empresa, prefeitura ou o sindicato e os vai sindicatos também. Vai aí, sentar nessa mesa de reunião também. Parece que vocês conseguiram alguma coisa em relação à licença paternidade também? Exato, maternidade. Maternidade? Então, houve conquistas sociais. Não existe atestado de acompanhante. Nós criamos no nosso acordo coletivo o atestado de acompanhante de até 3 dias. É aquele atestado quando o filho está doente, a esposa está doente, a mãe está doente, algum parente do trabalhador está doente e não tem ninguém para ficar com essa pessoa. Então o trabalhador ele pode estar acompanhando essa pessoa por no máximo até 4 dias sem ter falta ou sem ter nenhuma justificativa. Não existia isso? Não existia. Então foi criado na nossa gestão e passa a ter esse direito todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor de transporte e as mulheres que tinham a licença maternidade de apenas 4 meses, passa a ter uma licença maternidade a partir de agora de 180 dias, de 6 meses. Então, além dela ter esse benefício de ter uma licença maternidade de 6 meses, que isso é bom para a amamentação do bebê, ela ficar mais tempo para poder amamentar a criança, para a criança crescer saudável. Ela vai ter também um auxílio creche. Todas as mães que têm seus filhos de 0 a 7 anos de idade passam a ter um direito a um auxílio creche também que será dado pela empresa. Olha só, isso também não existia. Não existia. Então isso a gente colocamos isso no acordo, preocupado realmente com as nossas trabalhadoras que ficam à mercê dessa situação de deixar os seus filhos em casa e trabalhando preocupadas com os bebês em casa. Então a gente conseguiu ampliar esse tempo da licença maternidade um pouquinho mais, por mais 2 meses, para ela ter um tempo a mais com as crianças e além disso ela também ter uma assistência para o seu filho através da empresa, que seria um auxílio creche. Interessante que você conseguiu isso tudo, que quem está aí ouvindo saiba que não foi fácil, foi muita conversa, foi muita conversa, e sem paralisações, sem nem ameaça de greve teve, né? Isso aí que eu acho interessante também. O diálogo, Kaique, eu acho assim, é primordial. Então, quando não se tem diálogo, nós temos o quê? Um judiciário, temos Ministério Público, para buscar aonde a gente só parte para uma ação mais radical quando nem a Justiça, nem o Ministério Público e nem as empresas se mostram disponíveis a olhar com um olhar diferente para o trabalhador, para poder dar essa assistência que tanto eles precisam. Aí a gente parte para uma ação mais radical, que seria uma paralisação ou uma greve. Mas enquanto houver o diálogo, que é o primordial, que a gente zela muito por isso, o diálogo, aí sim, tudo pode acontecer através do diálogo.
Então, até quando eu assumi, só quando é uma ação muito radical, quando foi no passado, onde as empresas não honravam os seus compromissos e às vezes nós acionávamos o judiciário, também não tínhamos por parte do judiciário aquela assistência que nós acharíamos que deveríamos ter, então nós partimos para uma greve. Aí através da greve, aí todo mundo acordava, lembrava que existe um motorista, existe um cobrador, existe um mecânico, aí sair em defesa para poder, na justiça, se resolver isso o quanto antes. Para que a população também não fosse prejudicada. Na época da Vitória tinha muita paralisação, né? Exato. Não sei se a Cidade Verde eu não lembro, mas depois que saiu Vitória, saiu Cidade Verde, essas negociações ficaram mais fáceis, né? Com essas duas. Estão fluindo, graças a Deus. A gente tem um bom diálogo, tanto com as empresas, com os trabalhadores também. Então, hoje é mais fácil da gente poder atender as necessidades do trabalhador, quando ele busca lá no sindicato alguma informação ou alguma demanda que ele vai tentar resolver. E a gente tem mais facilidade de ir até a empresa e tentar resolver essa demanda do trabalhador. Do que era antigamente. Antigamente era bem complicado o diálogo, né? Principalmente Exato. Com a Cidade Verde, né? Principalmente porque o trabalhador tinha medo de ir no sindicato. Eles eram punidos se eles fossem até o sindicato. Então tinha isso, tinha uma perseguição. Perseguição que a gente denunciava em todos os meios, na Justiça, no Ministério Público, que os trabalhadores tinham medo de ir até o sindicato fazer alguma reclamação porque tinha medo de serem demitidos por simplesmente ir ao sindicato. E o sindicato não é só um lugar de denúncia. O sindicato também é um lugar de lazer, de assistência jurídica, confraternização também, né? Confraternização. Então a pessoa quer ter uma assistência odontológica, ela vai ao sindicato, ela quer ter um embelezamento, fazer um corte de cabelo, fazer alguma coisa, um tratamento, vai ao sindicato. Quer ter uma assistência médica, vai ao sindicato. Então o sindicato não é só para fazer denúncias. Um desconto na faculdade particular também nós temos essa parceria, né? Tem a parceria com a FTC, com algumas instituições de ensino superior. Verdade. Então, tudo isso a pessoa vai ao sindicato. Então, mesmo assim, as pessoas tinham medo. Falou, não, você só está indo no sindicato para você buscar um direito seu. Você está indo lá para cortar um cabelo. Mas eles tinham medo porque quem botava o pé no sindicato estava marcado pelas empresas, antigamente. Hoje não. Hoje a gente tem essa parceria dos trabalhadores e dos trabalhadores para com a empresa também. Então, a gente quer isso. A gente quer essa harmonia entre patrão e empregado. Tem que existir essa harmonia. Isso é essencial no convívio do trabalho. E a união da categoria, porque se a categoria não... Me parece que todos os rodoviários das duas empresas são afiliados ao sindicato, é isso? São 100%? Todos, 100% são afiliados. Isso aí para mostrar como era antigamente, que as pessoas... Aí ficou a prova escancarada do porquê que as pessoas não se filiavam. Não se filiavam por medo. Né? Não é pelo valor, que o valor é bem... Exato. É irrisório. Né? Diante dos benefícios que ele tem, é irrisório. Qual é o valor, Álvaro? Hoje, você lembra? É 3%. 3% descontado então. Para o trabalhador. Então, só uma consulta médica que ele faz durante o mês paga mais que o dobro do que ele está contribuindo. Com certeza. Então, o custo-benefício é muito maior. Olha, 12h40, a gente vai fazer um intervalo aqui mais rapidinho aqui também, tomar mais um copinho de água, e na volta muita gente querendo saber, inclusive até pessoas que não pertencem ao meio dos rodoviários, querendo saber a situação da Itapemirim, que está de mal a pior no Brasil, né? E o pessoal querendo saber como é que está aqui em Vitória da Conquista, o que o sindicato está fazendo, e ainda outros assuntos. Vamos falar um pouquinho aqui dessa licitação que completou aniversário de suspensão. Daqui a pouco, depois do intervalo, voltando aqui ao nosso papo com o Álvaro, já que a gente está falando sobre qualidade de vida, né? O Conquista está aí, segunda melhor cidade do Nordeste. E um outro pilar importante para o desenvolvimento de qualquer cidade é o transporte público, né, Álvaro? E a gente está numa situação hoje que começou essa situação emergencial, onde foi alugada, né, as empresas, e era para ficar acho que 180 dias, depois renovou e foi renovando, a licitação foi suspensa por conta de algumas irregularidades que a própria Procuradoria Jurídica da Prefeitura reconheceu,
2 empresas que iam participar da licitação apontaram as irregularidades e a licitação foi suspensa. Quando foi suspensa, na época, até entrevistei aqui o Diego Gomes, que então era o da CEMOB. Ele falou, não, Kaique, isso aí é coisa simples, em 2, 3 meses a gente está de volta e tal. E agora em maio completou 1 ano, continua sendo renovado. E o que você acha, Álvaro, que vai acontecer? Porque eu acho que não pode continuar essa renovação. Não era só 180 dias, tem um prazo que o Ministério Público define para poder manter essa situação que está hoje em Conquista, né? E parece que esse prazo já passou, né? Espera aí, deixa eu abrir o seu microfone aqui. Pode falar. Primeiramente, parabenizar a Vitória da Conquista por mais esse título. Realmente, eu pessoalmente digo que é o melhor lugar para se viver. Já estive em vários estados, já morei em outros estados, cidades, conheço praticamente quase todo o Brasil e digo, realmente é um título merecedor para a Vitória da Conquista, porque não existe cidade mais bela do que a nossa querida Princesa do Sertão Baiano. Em relação ao transporte, isso traz assim uma insegurança, principalmente para o trabalhador. A não ter licitação. A não ter a licitação. Porque o trabalhador ele não sabe do seu futuro. Ele não pode fazer um projeto, um plano, porque ele não sabe até quando essa empresa continuará na cidade. E quando se tem a licitação, geralmente a vencedora do Detame, ela fica 10 anos, podendo ser renovado por mais 10. Isso dá uma tranquilidade para o trabalhador, porque ele faz os seus projetos, faz os seus planos com a tranquilidade em saber que ele trabalhando correto, fazendo sua função, ele vai continuar trabalhando até o fim do contrato dessa empresa, que realmente é longo. E fora isso, tem a questão também da arrecadação. Então, é através de um processo licitatório que a gente regulamenta a questão da tarifa. Então, a tarifa ela só pode ser reajustada através de um processo licitatório. E enquanto não tiver regulamentado a questão da tarifa, empresa nenhuma vai querer vir para a cidade, porque ela não vai querer fazer um investimento a longo prazo, que é muito caro. Imagine aí colocar quase 100 ônibus novos numa cidade, contratar em torno de 400 a 600 funcionários, pagando salário, tudo isso, investir em uma garagem e depois ela não ter o retorno do investimento que ela está fazendo. Então a empresa ela quer saber como é que se dará a questão da tarifa, número de passageiros. Então tudo isso tem que ser elaborado e tem que ser construído durante o processo que nós encontramos hoje. Então, que é um contrato emergencial. Então, durante o contrato emergencial é para construir esse caminho para atrair as empresas. E é isso que nós não estamos vendo. Ao contrário, porque por exemplo, a tarifa agora é R$2, né? R$2. Então, a prefeitura está numa situação complicada, porque ninguém quer aumento de tarifa. Por outro lado, como você está dizendo, da maneira que está aí, nenhuma empresa vai querer ir para a Vitória da Conquista. A gente tem que construir um caminho que venha atrair a empresa. Esse é o primeiro caminho, a questão tarifária. O segundo é a questão da regulamentação do transporte na cidade. As vans, né? Regulamentar o transporte, que hoje é as vans, Uber, tudo isso tem que ser regulamentado para quando a empresa vir participar de um processo licitatório, ela saber aonde ela está pisando. Ela não ter nenhum desafio como as que aqui passaram tiveram, de realmente trazer verbas de fora para poder garantir o pagamento dos funcionários. Então nós chegamos a viver esse momento aqui em Vitória da Conquista, em que algumas empresas
não vou citar quais, mas algumas empresas tiveram que trazer recursos de outras cidades que eles atuavam também para complementar o pagamento do salário dos funcionários, porque a arrecadação não era o suficiente para poder arcar com esse pagamento. Então, empresa nenhuma vai vir aqui para ficar devendo. Então, a empresa ela quer ter lucro, a empresa vive de lucro. Então, ela quer pagar os seus funcionários e quer ter também a sua sobra de lucro. Então, tem que ser construído isso, tem que colocar o sistema atraente para que boas empresas venham participar. E eu acredito que a Aviação Rosa e a Aviação Atlântico, se realmente o sistema ficar como deveria ser, um sistema com um investimento nos corredores de ônibus, retirada de clandestino, regulamentar o transporte alternativo, que é vans, Uber, com certeza essas próprias empresas que hoje atuam terá todo o prazer de participar de uma licitação e não só participar, mas fazer o investimento na nossa cidade Vitória da Conquista, na questão de geração de emprego e renda e trazer um transporte de qualidade. Mas enquanto a prefeitura não tomar essa medida, que às vezes é um pouco impopular, de você ir para cima de clandestino, para tirar do sistema, regulamentar o transporte alternativo, que é o de van e o de Uber, fazer essas medidas, que são medidas impopulares, mas se elas não forem adotadas, infelizmente quem vai sofrer é a população, que corre o risco de ficar sem transporte, ou então vamos ficar a nossa vida toda em um sistema de contrato emergencial. E não é isso que nós queremos, porque nós sabemos que o contrato emergencial traz um prejuízo aos cofres públicos, porque a arrecadação não é a mesma do que se é pago às empresas. A arrecadação é muito menor do que se é pago de contrato. E nós não queremos isso. Queremos que esses valores sejam investidos na melhoria do sistema. O Carlos do Centro está elogiando você, falando, o Álvaro considera um dos sindicatos mais atuantes aqui da região. O Álvaro não esconde dos problemas do sindicato e ele está perguntando para você se tem possibilidade de legalizar essas vans. Tem como as vans continuarem no sistema legalizado? Existe sim, inclusive na época do nosso saudoso prefeito Ezen Guzmão, nós apresentamos um projeto de como se daria essa regulamentação do transporte, que seriam 80 vans, aonde essas vans atuariam aonde o transporte coletivo urbano não atuaria. E existe vários locais aqui em Vitória da Conquista em que a população clama por transporte. E a gente poderia estar regulamentando, trazendo conforto para o usuário e trazendo mais alternativas de transporte em nossa cidade, como o transporte de vans e de Uber. Então, a gente só precisa da regulamentação, regulamentando sem trazer prejuízos ao atual sistema legal, que é o transporte de táxi e o transporte de ônibus coletivo. Com certeza, Conquista tem espaço para atuar todo mundo, desde que a prefeitura saiba trazer a regulamentação desse sistema. E parece que o negócio tá difícil então, né? Então não tem previsão, né? Exato, a gente fica preocupado porque a gente quer realmente a celeridade desse processo, que só através dessa regulamentação é que nós vamos trazer realmente um transporte de qualidade para a população usuária. Ô Álvaro, acho que 3 minutos só temos. Vamos ver se você consegue condensar. Como é que está a situação da Itapemirim aqui em Vitória da Conquista? O pessoal está recebendo os seus salários já? O sindicato continua tendo que ajudar com cesta básica? Melhorou alguma coisa? Como é que está? A Itapemirim é uma empresa que agora, dia 18, vai ter a assembleia dos credores da recuperação judicial dela, que pode decretar ou não a falência, que vai ser dia 18. E é uma empresa dia que... 18 agora, de maio. Amanhã. Exatamente. E que poderá ou não decretar a falência. E nós atuamos
já em 2 assembleias solicitando a recuperação judicial, porque acreditamos que ela pode sair dessa situação difícil que elas se encontram sem precisar decretar falência. Vendendo alguns bens que tem e pagando suas dívidas e honrando seus compromissos com os trabalhadores. Mas, infelizmente, por questão de má gestão da administração do Grupo Itapemirim, nada disso foi honrado das assembleias anteriores, que ficou votado e aprovado pela maioria dos credores, que seria da recuperação judicial. Ela não honrou com nada e acabou endividando mais ainda a empresa e deixando os trabalhadores à mercê. Então, alguns dos trabalhadores que atuam em Vitória da Conquista, nós conseguimos entrar com a ação de rescisão indireta contra a empresa e alocamos em outras empresas, para que eles não ficassem sem recurso. Mas não é fácil a situação e o jurídico do sindicato está tomando todas as medidas para que nenhum desses trabalhadores sejam prejudicados nos seus direitos. Tá certo. Olha, 12h59, a gente está encerrando. Vamos marcar outro dia. Próxima sexta aí, você vem de novo falar, mas tem muita coisa para a gente falar. Obrigado pela sua vinda aqui, Álvaro, e pode se despedir aqui do pessoal. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas coisas e realmente torço para que realmente tanto a Itapemirim como as demais empresas venham se recuperar por conta da situação da pandemia que deixou o nosso país e que os trabalhadores também venham a ter os seus direitos atendidos na íntegra pelas empresas. Tá certo. Valeu, um abraço para você que acompanhou a gente. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a 12h. Daqui a pouquinho tem o Isaac Cabral e o Bem Bolado. Boa tarde para você. Tchau, tchau.